Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro. A aula de hoje é literatura brasileira e o tema romantismo. Para você se situar, nós já vimos o quientismo, o barroco e o arcadismo, que são movimentos do Brasil colônia. Agora, o primeiro movimento da literatura depois da independência do Brasil. Preparado, então? Uma curiosidade da literatura: quem inventou o romantismo? Qual o país que primeiramente falou do movimento romântico? Alemanha, por meio da poesia do Goethe, um autor ainda hoje muito admirado pelos alemães. Mas o movimento passou pela Inglaterra, sofreu a influência do Lord Byron, passou pela França com a influência do Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, passou por Portugal com a obra do Almeida Garré, e chegou ao Brasil com a poesia do Gonçalves de Magalhães. Uma história curiosa é o modo como o movimento nasceu na Alemanha. O Goethe contou uma história, na verdade um romance, chamado Os Sofrimentos de Werther. O camarada se apaixonou por uma mulher casada e, se fosse uma obra tradicional, marido e amante marcariam um duelo e quem vencesse levaria a Carlota como prêmio. Mas nada disso aconteceu porque o Werther só viu uma saída para o caso de amor impossível: a morte, o suicídio. E dizem que o suicídio da personagem provocou uma onda de suicídios na Europa. E acredite, essa brincadeira de querer morrer jovem e principalmente motivado por algum amor impossível contaminou o Brasil. E se a proposta no dia de uma prova for associar o romantismo à história, o que passa pela sua cabeça? Olha, lá na França, o movimento que estava em voga era a Revolução Francesa. Daí a obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, retratando o problema social. E aqui no Brasil, que é o que nos interessa, dois movimentos. A independência do Brasil, olha a data, 1822, o romantismo começou em 1836, e acredite, a Guerra do Paraguai também faz parte do movimento romântico. Tranquilo? E agora vamos conhecer as características do romantismo. Se você pegar um poema no dia de uma prova ou um trecho em prosa, como é que você percebe que pertence ao romantismo? Sabe qual é a principal característica? É o subjetivismo. Olhe bem para a palavra. Ela sugere que o poeta ou escritor faz tudo com base no próprio eu, ou faz tudo valorizando o mundo interior. Naturalmente, é o individualismo, é a visão pessoal, que é característica bem forte dentro de toda a literatura romântica. Outra característica forte do romantismo é a imaginação criadora. Os autores, eles têm medo do presente, eles não retratam aquilo que é real ou aquilo que está acontecendo no momento. Eles então retroagem e contam histórias no passado, daí que a mistura de literatura e história passada vai ser comum. E ainda, tudo que eles escrevem tem como base o sonho e a fantasia. Portanto, é um movimento que detesta o lado real. Outra característica básica do romantismo, o exagero. Sabe o que falta no autor romântico? Falta equilíbrio. Por exemplo, se você lê uma história contada na época de hoje, aí as personagens são humanas, elas acertam, elas erram, elas têm qualidades e têm defeitos. Mas no romantismo não é assim. Há o predomínio da emoção. E quando o camarada conta uma história de índio, por exemplo, Alencar contou a história de Guarani. Adivinha, ele nunca foi uma tribo indígena, nunca conversou de verdade com o índio, faz tudo à base da imaginação, e aí o índio, o Peri, que é o herói, vira uma espécie de super-herói. Bem parecido com os filmes de aventura de hoje. Quer ver, pare para pensar, você acha que um índio, o nosso índio da selva, ele tem coragem de enfrentar uma onça sem arma, sem nada, um duelo entre o índio e uma onça? Naturalmente não há essa possibilidade, dizem que os índios correm muito com medo de onça, pronto. Mas no livro Guarani, o Peri, que é o nosso herói, simplesmente pegou uma onça viva, dominou-a, amarrou-a e levou de presente para a namorada. Só mesmo na literatura, concorda? E na hora de escrever Iracema, ele também cometeu alguns exageros. Por exemplo, ele diz que a Índia corria mais do que uma ema. Como uma ema corre a 40, 50 por hora, se a Iracema fosse viva, seria medalha de ouro em qualquer corrida, sem problema nenhum. Outro detalhe,
Ele disse que a Índia tinha hálito perfumado. Agora imaginemos, uma Índia que jamais escovou os dentes, como é que teria hálito perfumado? Só que, olhe bem, isso não é defeito da literatura, pelo contrário, é qualidade, porque o movimento romântico nasceu com esse propósito: contar histórias de aventuras e, naturalmente, histórias com uma boa dose de exagero. Olhe, de todas as características do romantismo, a que mais impressiona é o desejo de morte. Sabe de quem nós herdamos isso? Originalmente lá do Goethe, da Alemanha, né, que se matou por conta de um amor impossível. Mas a influência direta sobre os autores brasileiros veio da Inglaterra por meio do Lord Byron. O camarada morreu com 36 anos. Até que para a época não morreu tão jovem, mas olha o que ele pregou, que a vida só valia a pena até 20. É como se ele dos 20 até 36 fosse apenas sofrimento. E sabe que isso contaminou muitos autores brasileiros? Por exemplo, morrer aos 20 anos ficou na nossa literatura, né, na vida do Álvares de Azevedo, morreu exatamente aos 20, na vida do Casimiro de Abreu, morreu com 21 anos, do Junqueira Freire, morreu com 23, e quem diria, até o Castro Alves, que não faz muito parte desse time de morrer jovem, morreu com 24. E aqui no Brasil, claro que a morte foi adaptada, em vez do suicídio, o autor lutava para pegar tuberculose. Como a tuberculose matava no prazo máximo de 2 anos, o camarada que pegava tuberculose com 19, com certeza não ia completar 21. Tranquilo? Olha, meu amigo, minha amiga, se a ecologia hoje está em moda, essa moda nasceu no romantismo. Por quê? Porque uma característica marcante, forte, está em tudo que é texto, é o culto da natureza. O romântico não se contenta. Quando ele escreve poema, quando escreve texto em prosa, ele coloca como cenário campos verdejantes. Quando ele fala de árvores, não basta que sejam verdes, tem que ser floridas. E quando falam de flores, as flores têm que ser obrigatoriamente perfumadas, indo naquela direção da irrealidade, na direção do exagero, que você percebeu, são características fortes do movimento. O romantismo fala de amor. Isso está desde a origem lá na Alemanha. E, naturalmente, quando se fala de amor, o amor tradicional entre o homem e uma mulher. Pois bem, a idealização da mulher é uma característica muito interessante, porque para o romântico a mulher sempre era branca, não há histórias de heroínas negras. A mulher era virgem, esse detalhe era muito valorizado na época, e principalmente nas histórias, era bela, não há história de heroínas feias, era fiel. E isso coincide com o Brasil de hoje, é uma característica que não morreu de lá para cá. Não fique rindo não, que isso é aula séria, né, tá? E, naturalmente, a mulher, na literatura romântica, ou aparece no formato de anjo ou no formato de santa. Daí que as histórias de amor quase sempre não dão certo. Por quê? Porque o homem prefere imaginar as mulheres com toda essa perfeição e raramente se aproximam de mulheres de verdade. Tranquilo? E vamos à última característica do movimento, que é uma característica nossa, genuína, é o nacionalismo. Olha o detalhe curioso. O autor brasileiro preferiu exaltar o Brasil, aquele orgulho de país independente ou recém-independente. E aí adivinha quem os autores transformaram em herói? O negro, o colonizador português ou o índio? O índio virou herói da nossa literatura pela primeira vez. Mas não um herói qualquer, um super-herói, como é o Peri no livro O Guarani. Também não um índio submisso, inferior, mas o índio superior ao branco, né? E quem foram os dois autores que ficaram famosos por exaltarem o índio na época do romantismo? O Alencar, no formato romance, e o Gonçalves Dias, por meio da poesia, principalmente dos poemas épicos indianistas. Tranquilo? O romantismo é um movimento denso, longo, com vários autores famosos até hoje. Portanto, há uma divisão tradicional, primeira, segunda, terceira gerações românticas. Vamos entender a primeira geração? É a menor, com apenas 2 autores. O assunto é nacionalismo e indianismo. Tanto Gonçalves de Magalhães quanto Gonçalves Dias brilharam nos 2 aspectos. É claro que quem primeiro falou de índio na literatura romântica foi o Magalhães, mas quem ficou famoso, quem ganhou fama de verdade foi o Gonçalves Dias. A principal geração do movimento é a segunda, conhecida como geração byroniana, porque recebeu
a influência direta do Lord Byron lá na Inglaterra. E é na segunda geração que estão os famosos poetas do mal do século, aqueles que querem morrer com 20 anos de idade. Também ficou conhecida como ultra-romântica, né, porque é como se fosse o ápice, o apogeu do romantismo, e a geração em que predomina o individualismo por excelência. Note que o romantismo nasceu com essa marca individualista, e essa coisa ficou muito patente, muito acentuada na segunda geração. Quem são os poetas desta geração? O Álvares de Azevedo, o Fagundes Varela, o Casimiro de Abreu e o Junqueira Freire. Olha uma curiosidade, Álvares de Azevedo morreu exatamente com 20, ficou como símbolo do mal do século. Fagundes Varela morreu revoltado, que ele queria morrer com 20 e morreu com 33 anos de idade. Casimiro de Abreu quase conseguiu morrer com 20, morreu com 21. E o Junqueira Freire morreu com 23 anos de idade, a prova de que a segunda geração merece realmente o nome de geração do mal do século. Terceira e última geração do romantismo aqui em terra brasileira. É um momento muito interessante, já é o fim do romantismo, já é a mudança de romantismo para realismo na nossa literatura. E quem brilhou? Quem brilhou foi o nosso poeta Castro Alves. Que nomes poderiam aparecer numa prova de vestibular para essa terceira geração? Geração condoreira. Olhe por quê. Porque o Castro Alves começou a ser chamado de poeta condoreiro, em homenagem ao condor, aquela ave que habita os Andes e tem mania de altura. E o que tem a ver a poesia do Castro Alves com a ave? É uma metáfora. Na verdade, o poeta tinha mania de usar palavras que sugeriam grandeza, espaço, imensidão, facilmente foi associado com o hábitat da ave. E geração hugoana, em homenagem ao Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, que naturalmente já pertence ao fim do romantismo. Em termos de autores, apenas o Castro Alves, que é o poeta maior, e o Tobias Barreto, mais na linha da crítica literária. Tranquilo? Vamos testar se você está de bem com as características do romantismo. Olha a proposta. A respeito do romantismo, analise os itens seguintes e escolha depois a sequência correta. Preparado? Item 1. O romantismo, como movimento literário, surge quase que ao mesmo tempo na Alemanha e em Portugal. Não é na Alemanha e em Portugal, é na Alemanha e na Inglaterra. Lembra? O movimento nasceu ao pé da letra na Alemanha, logo depois Inglaterra, aí depois da Inglaterra que foi para Portugal e finalmente chegou ao Brasil. Portanto, o item 1 é falso. Perfeito, né? Item 2. O romance Werther, 1774, do Goethe, né, lança as bases definitivas do sentimentalismo romântico e sugere a fuga da realidade pelo suicídio. Agora é perfeito. O início de tudo, então, é lá na Alemanha, por meio do Goethe, um poeta respeitadíssimo até hoje entre os alemães, e naturalmente ele lança as bases do sentimentalismo romântico. Esse sentimentalismo depois se espalhou por toda a Europa e contaminou também a América. Item 2, verdadeiro. 3. A influência da poesia rebelde, social e declamatória de Victor Hugo dá o tom exaltado e grandiloquente da poesia de Castro Alves aqui no Brasil. Associação perfeita. Tanto é que a terceira geração romântica brasileira foi chamada de geração hugoana, em homenagem ao Victor Hugo, ou Victor Hugo na pronúncia francesa. Portanto, item 3, verdadeiro. 4. O romance Suspiros Poéticos e Saudades, 1836, de Gonçalves de Magalhães, dá início ao romantismo no Brasil. Olha a armadilha. Suspiros Poéticos e Saudades não é romance, é um livro de poemas. Agora, é verdade que deu início ao romantismo aqui em terra brasileira em 1836. Portanto, o item 4 é falso. E o item 5, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira são exemplos de movimentos históricos que coexistiram com o romantismo. Olha o detalhe, Revolução Francesa, tudo bem, mas Inconfidência Mineira, você lembra? Inconfidência Mineira está atrelada ao arcadismo e não ao romantismo. Pronto, quando você lê desse modo, quando entende as propostas, você fica com a letra B de bola,
é a sequência correta. Tranquilo? Mais uma proposta de olhar itens a respeito do romantismo. Preparado para enfrentá-los? Julgue o que se afirma sobre as características do romantismo. Escolha depois a sequência correta. Item 1. A realidade circundante é absorvida, sofre transformações interiores e chega ao público por meio da razão, numa atitude crítica do artista. Vamos deixar uma coisa bem clara: romantismo não tem razão, romantismo tem emoção. Para você comparar, a razão vai coexistir com os ideários ou com os ideais do realismo e do naturalismo. De novo, realismo tem razão e romantismo tem emoção. Item 1, falso. 2. Insatisfeito com o mundo à sua volta, o escritor cria mundos imaginários, principalmente situados no passado, sem as dificuldades cotidianas e familiares. Perfeito. O romantismo simboliza a fuga da realidade. E na hora de fugir do momento presente, eles não sonhavam com o futuro, eles retornavam a mundos passados. Item 2, verdadeiro. 3. O índio, em Alencar e Gonçalves Dias, tem um perfil diferente. Aquele não se atém à realidade indígena brasileira. Este expõe o índio tal qual ele é, discriminado e perseguido pelo colonizador português. Olhe, um detalhe para você uniformizar. Não interessa se o índio está na literatura do Gonçalves Dias ou do José de Alencar. Ele é o índio idealizado. Ele é o índio imaginado pelos escritores. Nenhum dos dois trata o índio com realidade. Portanto, o item é falso. No item 4, em A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, a escrava é perfeita, sem um defeito sequer. Em contrapartida, Leôncio, o vilão, atravessa toda a história sem nos mostrar uma única qualidade. Mais um item verdadeiro. Sabe por quê? Porque é assim mesmo a literatura romântica. O herói só tem qualidades e o vilão só tem defeitos. E no item 5, o romântico encontra na natureza a paz e a tranquilidade sonhadas. A natureza é capaz de inspirá-lo, de proteger seu sono e de velar sua morte. Nesse aspecto, o romantismo iguala-se ao arcadismo. Olhe, quase tudo verdadeiro, mas quando garantimos que o romantismo se iguala ao arcadismo no que toca à valorização da natureza, aí o item ficou falso. Conclusão, a sequência correta está na letra D de dado. Tranquilo? E agora vamos ler o trecho de um poema que é muito representativo do romantismo. Sabe qual é o seu desafio? Notar características e principalmente associá-lo a um autor. Preparado? Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. E agora, preparado para deduzir quem é o autor deste poema? Já associou a quem? Olhe, o item 1 diz que se trata de uma estrofe da elegia Cântico do Calvário de Fagundes Varela, poeta brasileiro da segunda geração romântica. É verdade. O Fagundes Varela lembra a vida e a obra do autor. Ele colocou toda a esperança de vida melhor, toda a esperança de mudança de vida no nascimento do filho Emiliano, mas o garoto morreu com 3 meses de idade. Então, diante dessa perda, ele fez o poema Cântico do Calvário. O item 1 é verdadeiro. Olha o item 2. Predominam na estrofe os versos decassílabos. Olha, quase marca registrada do romantismo. Era mania dos poetas compor versos de 10 sílabas métricas. O item 2 é verdadeiro. 3. Toda a estrofe é composta de versos brancos. Vamos ver quem já entendeu? Os versos brancos não têm rima e é uma característica do Cântico do Calvário do Fagundes Varela. Mais um item verdadeiro. Olha o próximo, há na estrofe anáfora. Diga o que é anáfora.
é a repetição da palavra no início do verso. E este recurso está no poema Cântico do Calvário. E o último item, a principal figura de linguagem presente na estrofe é a metáfora. Porque ele vai comparando o que o filho seria para ele, e esse processo comparativo tem o nome de metáfora. Conclusão, todos os itens são verdadeiros, e você que ficou com a letra A está de parabéns. Mais uma estrofe que está em tudo que é livro de literatura, e se aparecer na sua prova, você leu antes, tem toda a chance de acertar. Então, tomando por base a estrofe seguinte, opte pela afirmativa ou alternativa incorreta. Vamos ler? Ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E a letra A diz que pertence ao poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, poeta da segunda geração romântica. Perfeito! É realmente uma estrofe do poema Meus 8 Anos, o autor Casimiro de Abreu. E olhe, o Casimiro é um dos principais representantes da segunda geração romântica. Lembre que o poeta morreu com cerca de 21 anos de idade, bem parecido com o Álvares de Azevedo, que morreu com 20. Letra B de bola diz que os versos constituem exemplo de redondilha maior. E agora, meu amigo, você está de bem com redondilha? Menor tem 5 sílabas métricas e a maior tem 7. É verdade, estamos diante de uma estrofe em que os versos têm 7 sílabas. Letra C, que os Qs do primeiro verso são partículas expletivas ou de realce. É interessante, é bem tradicional até na prova de língua portuguesa. Quando você lê, ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, os 2 Qs que aparecem são expletivos. Olha, o que é uma partícula expletiva? É aquela que está na frase apenas para enfeitá-la. Leia na ordem direta e você vai sentir que os Qs não existem. Leia comigo. Eu tenho saudades da aurora de minha vida. Pode ver que os 2 Qs sumiram, a prova de que são apenas enfeites da frase. A letra D diz que o segundo verso tem função de complemento verbal. Mas quando você lê, ó que saudades que eu tenho, né? E aí, eu tenho saudades da aurora de minha vida, naturalmente você está diante de um verso que não tem a função de complemento verbal. Por isso, você está com a letra D de dado. E a letra E, que o complemento de trazem, quarto verso, é um pronome relativo. É uma afirmativa verdadeira. Essas questões misturam elementos da literatura com elementos gramaticais. Não se assuste, porque no dia da sua prova, essa mistura é bem provável. Tranquilo? A estrofe que você vai ler agora comigo também é muito peculiar do romantismo e está em todos os livros de literatura. Vamos ler? Quando eu te vejo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes suspirando amores. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo, e se te fujo é que te adoro, louco, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Olha, é um dos poemas bem representativos do romantismo, porque o poeta confessa que tem amor para dar, mas que tem medo de amar ou medo de se aproximar de mulher verdadeira. Tranquilo? Letra A, queremos a letra errada. Letra A diz que pertence a um poeta da segunda geração romântica ou da segunda geração do romantismo brasileiro. Perfeito, é do Casimiro de Abreu, portanto você está diante de um poeta da segunda geração. Letra B, que há na estrofe exemplo de versos brancos, versos sem rima. É verdade, ele não faz rima total, ele adota a mistura de versos rimados e versos sem rima. Na letra C, que os verbos fugir e desviar, primeiro verso tem regências distintas. Mas os dois estão na mesma frase. Quando eu te fujo e me desvio cauto. Portanto, fugir de alguém, desviar-se de alguém. Quer uma letra errada? Naturalmente, a letra C, no campo da gramática, é muito próprio, muito peculiar das provas de vestibulares hoje em dia, que imitando o Enem, na mesma questão, cobram detalhes da literatura e detalhes da gramática. A letra D diz que em desvio e frieza a hiato é só separar as sílabas. Como é que separa? Des, vi
e o O sozinho, hiato, né? E em frieza, o FRI, o E e o ZA, hiato naturalmente. E a letra E, que o quarto verso é exemplo de discurso direto. Sabe como é que você percebe o discurso direto dentro de um texto literário? Ou a presença do travessão, que é o que ocorre, ou a presença das aspas. Esses dois sinaizinhos, quando estão no poema, na frase, é o exemplo de discurso direto. Tranquilo? E agora uma série de itens sobre o romantismo. Vamos testar como é que você está de romantismo brasileiro? Olha a proposta. Julgue as afirmativas seguintes sobre o romantismo. Escolha depois a sequência correta. Item 1. A expressão artística é um processo resolvido mais pela inspiração do que pela pesquisa formal. Daí a impressão de descuido e excesso que muitos textos do período nos deixam. Sabe o que é verdade? O camarada, ele criava, ele imaginava, ele não se dava o trabalho de pesquisar, de checar se aquilo era verdade ou não. Portanto, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Na poesia, a grande variedade métrica de ritmos e de rimas, indicando a liberdade de composição que os autores experimentam. Outra verdade. Tanto é que romantismo e modernismo têm muita coisa em comum. É claro que o movimento por excelência que prega e pratica a liberdade é o modernismo. O romantismo pregava essa liberdade, mas praticava, digamos, sem aquela totalidade do modernismo. Perfeito? Item 3. Os textos exibem o uso intenso de adjetivos em função de sua força expressiva e de seu poder de qualificar uma numerosa gama de sentimentos. É verdade, é bem característico de texto romântico, tanto na prosa quanto na poesia. O excesso de adjetivos é realmente uma marca do período chamado romantismo. No item 4 diz, a frequente utilização de metáforas, hipérboles e outras figuras, tanto na poesia quanto na prosa. Olha, vamos pensar. A presença de metáforas é praticamente em toda a literatura brasileira, vai desde o Padre Anchieta até os autores modernos. Agora, hipérboles, os famosos exageros, são bem peculiares do romantismo, porque você já percebeu que o romântico é exagerado de natureza. Mais um item verdadeiro. E do item 5, a abundância de interjeições e exclamações cria um tom de exaltação retórica. Sabe o que é? É o sentimentalismo, ou o excesso de sentimentalismo que leva o poeta a abusar um pouco das exclamações, das reticências. Naturalmente, na poesia do Castro Alves, essa característica é bem marcante. Conclusão, todos os itens verdadeiros, eles são importantes para você que está sedimentando, está fixando o seu conhecimento a respeito da literatura romântica. Tranquilo? E agora uma proposta para ver se você está de bem com os autores e com os temas do romantismo. Vamos a ela? A exaltação ao índio na poesia. Bora, pense, índio na poesia. Só pode ser, bora, qual é o nome? Gonçalves Dias. A saudade da pátria, da família e da infância. E agora? Ficou até conhecido como poeta da saudade. Quero ouvir? É o Casimiro de Abreu. E o amor erótico constitui temas, respectivamente, dos seguintes autores do romantismo. O amor erótico é particularidade do Castro Alves. Lembra? A poesia do Castro Alves foi até proibida pela Igreja Católica por conta das sugestões eróticas. Não era nem muito a palavra no campo da imoralidade ou da nudez, mas as sugestões de erotismo. Portanto, você que ficou com a letra B, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Castro Alves, parabéns, você está realmente entendendo a literatura romântica. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para nova aula ainda a respeito do romantismo, quando conheceremos autores e obras. Até o nosso próximo encontro.